Deixa eu falar sobre um outro assunto aqui importante para você. Preste atenção. A Rede TV, com outros jornalistas do mundo inteiro, participaram de algo muito especial, de uma investigação surpreendente e que é importante no planeta todo. Isso está sendo falado desde ontem à noite. Isso é um grupo de jornalistas, a gente vai explicar isso para você. Eu tenho o privilégio de trabalhar com essa equipe aqui na Rede TV. Um deles, um dos envolvidos nesse trabalho fantástico de jornalismo investigativo, está com a gente aqui nos estúdios. Roda a vinheta. É isso aí, o especial Panama Papers. Nós vamos falar agora de uma investigação mundial. A Rede TV traz com exclusividade na televisão brasileira. O trabalho de um ano analisou 11 milhões de documentos da Mossack Fonseca, um conglomerado do Panamá especialista em abrir empresas em paraísos fiscais. Essas empresas, é importante a gente dizer, podem ser usadas legalmente. Ter uma offshore, como essas empresas são chamadas, não é algo ilegal. Acontece que muitas vezes elas são mantidas em segredo e, em vários casos, acabam servindo para lavagem de dinheiro, para esconder lucros de corrupção ou até do tráfico de drogas. Você entendeu? Ter a empresa não é ilegal, é legal. A questão é o uso que você faz destas empresas. Pois bem, aqui no Brasil a investigação revelou novidades sobre o esquema de corrupção da Lava Jato. Ela também inclui líderes mundiais, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O caso Panama Papers foi coordenado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, do qual a Rede TV faz parte. É a única emissora de TV brasileira que faz parte desta investigação. Ao lado da Rede TV estão o portal UOL e o jornal Estado de São Paulo. O caso está na capa do Estadão de hoje. René, mostra pro pessoal aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui na capa do Estadão. Toda a reportagem fantástica do Estadão, do UOL e na TV, com exclusividade aqui na Rede TV. Vamos entender agora toda esta história. Roda a reportagem. Uma investigação mundial que revela os segredos dos paraísos fiscais. Foi um ano de trabalho para vasculhar 11 milhões e 500 mil documentos, mais de 200 mil empresas e fundações criadas em 21 países diferentes durante 4 décadas de atuação da Mossack Fonseca. Os documentos obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung foram compartilhados com jornalistas do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Você está olhando para um mundo secreto de um jeito que ninguém nunca olhou antes. Os dados apontam que ao menos 12 chefes de Estado e de governo em 10 países abriram ou usaram empresas em paraísos fiscais. Nomes tão variados quanto líderes do Partido Comunista Chinês e o presidente da Argentina. Maurício Macri dirigiu uma offshore nas Bahamas quando era prefeito de Buenos Aires. Um porta-voz do presidente afirmou que a companhia fazia parte dos negócios da família e que ele nunca teve ações em seu nome. Na Islândia, o primeiro-ministro abandonou uma entrevista ao ser questionado sobre uma offshore mantida em segredo em nome dele e da mulher. Nos documentos da Mossack Fonseca aparecem ainda ao menos 58 parentes ou pessoas próximas de presidentes, primeiros-ministros e reis. O músico Sergei Rudolgin, amigo do presidente Vladimir Putin, é dono de offshores que fizeram transações envolvendo estatais da Rússia e movimentaram 2 bilhões de dólares. Sergei seria um laranja para esconder fortunas de políticos leais a Putin. Questionado, o governo russo acusou a imprensa ocidental de forjar notícias e alertou a população para uma onda de mentiras contra o líder. Offshores criadas pela Mossack Fonseca aparecem também no mercado de obras de arte milionárias e no tráfico de diamantes na África. Os papéis também expõem 20 jogadores de times de ponta do futebol. Entre eles, o melhor do mundo, Lionel Messi, por ter aberto a Megastar Enterprises. Mantida em segredo, a empresa se junta à lista de offshores do atacante investigadas na Espanha por fraude no pagamento de impostos. No Brasil, os Panama Papers trazem revelações sobre a Lava Jato, empresários, celebridades e esportistas. Você vai acompanhar a cobertura nos próximos dias. A Rede TV é a única televisão brasileira no Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que também conta com o UOL e com o Estadão.
A Rede TV ser a única emissora do Brasil a fazer parte do consórcio internacional de jornalistas investigativos nos coloca num patamar diferenciado positivamente. Isso aumenta a credibilidade do nosso jornalismo e a nossa intenção é que a gente continue no consórcio, continue a contribuir, porque no final quem ganha é o nosso telespectador. As primeiras informações dos Panama Papers começaram a ser divulgadas simultaneamente. Na sexta-feira, a Mossack circulou este e-mail para seus clientes. No texto, alerta para um possível vazamento de informações em seu servidor, constata que jornalistas passaram a questionar detentores de offshores e adverte que vai tomar medidas legais contra quem acessar os dados. Os serviços ligados a offshores podem ser legais se os donos dessas companhias pagarem os impostos e declararem suas atividades. No entanto, o sigilo extremo de empresas como a Mossack Fonseca facilita atividades ilegais e permite a ocultação de dinheiro sujo atrás das belas paisagens dos paraísos fiscais. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Mauro Tagliaferri, que é da nossa equipe aqui, e ele é o responsável por essa investigação em nome da Rede TV. Meu amigo, parabéns. Zucca, que obrigado. Belíssimo trabalho, como é importante a gente poder levar informação de qualidade. E eu sei que isso é um trabalho muito difícil, que exige muita paciência, muita calma, exige muito cuidado, e esse é o trabalho que foi realizado. Um trabalho super minucioso, um trabalho de formiguinha. Foi um ano de investigação. A gente está nesse processo junto com o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo faz uns 6 meses mais ou menos. Mas o trabalho todo já vem de um ano. É um trabalho muito minucioso, é muito documento para analisar. A maioria deles não quer dizer nada, por sinal. Aliás, deixa eu aproveitar e te perguntar justamente isso, porque a gente fala offshore, offshore, offshore. Vamos explicar para as pessoas o que é uma offshore. O fato dessa empresa existir não é uma ilegalidade. Vamos explicar para o pessoal em casa. A grosso modo, a offshore é você abrir uma empresa fora do seu país de origem, fora de onde você tem o seu domicílio fiscal. É normal, isso é uma atividade absolutamente normal e para várias atividades comerciais isso faz todo o sentido. Inclusive, alguns desses países oferecem benefícios fiscais, você paga menos imposto. Então você vai abrir a tua empresa lá, você vai pagar menos imposto e você, inclusive, consegue operacionalizar melhor o teu negócio. Comércio internacional, navegação, isso é normal de se fazer. Desde que você faça tudo bonitinho e pague seus impostos também. Declare o que você está fazendo, não tem nenhum problema. O problema das offshores é que você consegue se esconder por trás da empresa. Você consegue omitir o nome dos acionistas, você consegue omitir o nome dos diretores, você consegue desaparecer. E se você quiser levar dinheiro ilegal e colocar por trás dessa offshore, ela faz, entre aspas, sumir esse dinheiro. Elas são usadas para fins ilícitos também. Esse é que é o problema. E um grande desafio da nossa investigação foi dividir isso, saber quem é que estava legal de quem é que estava ilegal. E isso é a responsabilidade do jornalista. Então vamos trazer agora o caso exatamente para o Brasil para você entender. Os Panama Papers, os papéis do Panamá, para a gente já traduzir isso, porque são papéis que vêm de uma empresa panamenha, atingem pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. E é isso, claro, que chamou a atenção aqui. Quando o pessoal olhou, o jornalista olhou e falou: opa, peraí, tem empresa aqui que está na Operação Lava Jato. Opa, tem político que está citado na Operação Lava Jato. Isso, claro, chama atenção. Tudo isso mostra os bastidores do esquema de corrupção na cúpula da Petrobras. São mais elementos da investigação. Vamos ver agora como os doleiros ligados ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao senador Edson Lobão, usaram paraísos fiscais para esconder dinheiro. É essa a suspeita, é isso que está sendo investigado. Será que há o envolvimento desses políticos? Eles negam, claro, você imagina que daqui a pouco a gente vai dar a versão deles, mas vamos acompanhar a reportagem, vai lá. Há 106 empresas abertas em paraísos fiscais e ligadas a elas, pelo menos 57 pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Mais de 3.000 documentos revelam como a Mossack Fonseca atuou como braço internacional do esquema de corrupção originado na Petrobras. A gigante panamenha, especializada em abrir offshores, entrou na mira da Polícia Federal na 22ª fase da Lava Jato, em janeiro. Funcionários do escritório brasileiro da Mossack Fonseca foram presos. Agora, os documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo trazem mais detalhes de como os acusados da Lava Jato se relacionavam entre si usando empresas abertas pela Mossack.
Veja, por exemplo, este certificado de ações. Ele mostra que a empresa Stingdale Holdings, sediada no Panamá, teve como sócios José Augusto Ferreira dos Santos e João Augusto Rezende. Um é João Augusto Rezende Henriques, réu da Lava Jato por pagar propina a Eduardo Cunha na compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benim, na África. O outro, José Augusto dos Santos, é dono do antigo banco BVA e seria amigo do senador Edson Lobão. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse ter recebido ordens de Lobão para não atrapalhar um investimento da estatal num fundo da BVA. O dinheiro da Petrobras foi perdido nesse investimento. Criada em outubro de 2011, a Stingdale, que pertence a Henriques e José Augusto, abriu uma conta no banco suíço BSI no mesmo mês. Quem negociou a abertura da companhia foi David Moinho, que assina este documento da Stingdale enviado a Mossack Fonseca. Moinho tem o endereço de e-mail oficial do banco BSI. Ele também participou de negociações em torno da Acona International Investments, outra offshore ligada a João Augusto Rezende Henriques nas investigações da Lava Jato. Moinho é considerado um grande operador de empresas em paraísos fiscais. Os documentos indicam que ele intermediou a abertura de mais de 30 offshores junto à Mossack Fonseca, e uma delas o conecta a um personagem importante para as investigações da Polícia Federal. Este documento mostra que Moinho recebia correspondência da Pembur Holdings. Segundo a Lava Jato, essa offshore pertence ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O empresário Ricardo Pernambuco disse à polícia que pagou $702 mil a Pembur em 2012 e pelo menos um dos pagamentos foi em uma conta no banco suíço BSI, onde trabalha Moinho. Conta que foi aberta com este documento do BSI em nome da Pembur. 2 panamenhos assinam como diretores da empresa, José Melendes e Iene Martínez. Os 2 seriam funcionários da Mossack usados para ocultar a identidade dos verdadeiros donos da empresa. Repare que o campo onde deveria constar a identificação do beneficiário final da conta foi deixado em branco. A Mossack Fonseca também operou empresas para o empresário português Idalécio de Oliveira. Eram 13 no total. Uma delas o liga diretamente a João Augusto Rezende Henriques e a Eduardo Cunha. Este registro de diretores da Lusitânia Petroleum mostra que em agosto de 2010, logo após a criação da companhia, Idalécio assumiu sua diretoria. E foi uma subsidiária da Lusitânia que em fevereiro de 2001 vendeu para a Petrobras o tal campo de exploração no Benim, onde a estatal não encontrou petróleo. Esse mesmo campo, você se lembra, teria rendido as propinas pagas por Henriques a Eduardo Cunha, segundo a Lava Jato. João Henriques, acusado de pagar propina a Eduardo Cunha, foi procurado por meio do escritório Barbosa Advogados Associados, mas os telefonemas não foram atendidos. Também não foi possível encontrar José Augusto Ferreira dos Santos, dono do antigo banco BVA, nem o empresário Idalécio de Oliveira. O advogado de Edson Lobão lembrou que o senador nunca foi acusado de possuir empresa ou conta no exterior. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou ser proprietário de qualquer empresa em paraísos fiscais. Declarou não conhecer David Moinho e desafiou qualquer um a provar que ele tem qualquer relação com uma offshore. A Petrobras informou que comprou 50% de um bloco de exploração de petróleo na costa do Benim, junto a uma subsidiária da Lusitânia Petroleum. Ao todo, a estatal gastou $66 milhões. As perfurações ocorreram em 2013 e 2014 e encontraram poço seco. Depois disso, Petrobras deixou a exploração do bloco. São várias informações, várias negativas, como a gente já esperava, né, Mauro? Que é o normal quando isso acontece. De que maneira tudo isso ajuda a Lava Jato? São peças a mais nesse quebra-cabeça. Ela estabelece conexões, ela liga pessoas que às vezes estavam ali, que haviam havia suspeitas sobre as pessoas, mas às vezes faltava uma conexão ou outra para que elas estivessem interligadas. São peças a mais para ajudar nessa investigação. Mais um material para investigação, e claro que isso é super importante, porque aqui no Brasil já foram reveladas empresas em paraísos fiscais de nomes denunciados na Operação Lava Jato. O que nós vamos mostrar agora em primeira mão é que pelo menos 19 políticos brasileiros estiveram ligados a estas empresas nos paraísos fiscais. Apesar de dizer que evitava pessoas com exposição política, a gigante do Panamá não evitou abrir
companhias para pessoas com cargos de deputado, de ministro, de governador. Algumas delas foram usadas para comprar imóveis e outros bens no exterior. Aliás, esse é um uso muito comum. A pessoa vai comprar um apartamento em Miami, o que ela faz? Ela abre uma offshore, até por recomendação dos corretores, dos brokers nos Estados Unidos. Isso é comum, isso é bastante comum. Em outros casos, estas empresas serviram para movimentar contas bancárias em países como a Suíça e outros paraísos fiscais. Roda aí. Newton Cardoso Júnior foi eleito deputado federal pelo PMDB de Minas Gerais em 2014 com o apoio do pai, ex-governador de Minas Gerais. Mas não é só a política que une pai e filho. Os dois usaram a Mossack Fonseca para abrir empresas em paraísos fiscais. O filho aparece neste documento como procurador da empresa Sindar Management LLC, sediada no estado americano de Nevada. Este contrato mostra que a Sindar era dona de um helicóptero da Elibras. Segundo os documentos obtidos, o valor pago por ele foi de $1.900.000. Já Newton Cardoso, o pai, adquiriu uma offshore chamada Desco em outubro de 91, no seu último ano como governador mineiro. A Desco Trading foi usada em 1992 para comprar um flat neste prédio, em uma das regiões mais valorizadas de Londres. O valor à época, 1.200.000 libras. Vários outros políticos também aparecem nos documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, do qual a Rede TV faz parte. O ex-governador do Distrito Federal pelo Democratas, Paulo Otávio, abriu uma empresa em 2011. Este documento, assinado por ele, mostra que no mesmo ano, Paulo Otávio assumiu a direção da offshore, chamada Mateus 5 e sediada nas Ilhas Virgens. João Lira, que já foi o congressista mais rico do Brasil, também abriu uma empresa com apoio da Mossack Fonseca, chamada Refill Trading Corporation. Neste arquivo de 2009, o político é apontado como procurador da Refill. Em 2008, as usinas de álcool e açúcar de João Lira entraram em dificuldades para pagar distribuidores e apresentaram um pedido de recuperação judicial. Outros documentos mostram que a companhia foi usada para abrir uma conta no banco Pictet da Suíça. Nem a Refill, nem a conta bancária aparecem na prestação de contas que ele fez à Justiça Eleitoral em 2009. O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, operou uma offshore nas Ilhas Virgens entre 2008 e 2009. Este e-mail mostra que a companhia chamada Aspen 2 tinha Delfim Neto e a filha dele, Fabiana, como diretores e acionistas. Os nomes ligados ao PSDB também foram encontrados nos arquivos da investigação Panama Papers. O ex-presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, adquiriu uma empresa offshore com a mulher, Maria da Conceição, e um dos filhos. A New Deal Corporation emitiu poderes para os três em 1992, quando Guerra era deputado federal pelo PSDB pernambucano. A companhia foi desativada em 1994. O banqueiro Saul Sabah, dono do Banco Máxima, que assessorou Fernando Henrique Cardoso nas privatizações de estatais, manteve uma empresa com a Mossack Fonseca entre 1997 e 2001. A offshore ICC Asset, sediada nas Bahamas, reconheceu como procuradores o próprio banqueiro e outros 3 executivos do Banco Máxima. Também aparecem nos registros alguns parentes de políticos. Um deles é Gabriel Scaff, filho do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo. Os documentos mostram que Gabriel manteve uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas entre 2008 e 2009. Essa companhia se chamava Sunrise. Nesta troca de e-mails, uma funcionária da Mossack Fonseca no Brasil envia um orçamento da emissão de documentos para a abertura de uma conta no banco suíço PKB. O valor total era de $730. Na resposta, o próprio Gabriel Scaff diz que achou caríssimo. Ele acabou não fazendo a operação. Outros filhos de políticos que abriram empresas usando a Mossack Fonseca foram Luciano Lobão, filho do senador Edson Lobão, que usou a offshore VLF International para comprar um apartamento em Miami, e Gabriel Nascimento de Lacerda, filho do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Ele usou a empresa Nessa Properties para abrir contas bancárias na Suíça.
E ainda na política, a ação da Mossack Fonseca também chegou à mais alta corte brasileira. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, abriu uma empresa para comprar um apartamento em Miami em 2012. Em uma troca de e-mails relacionada à empresa dele, Joaquim Barbosa é citado como um cliente especial que recebe tratamento diferenciado. Um exemplo é a própria abertura da empresa, que ocorreu em tempo recorde, apenas 7 dias. Vamos lá, sempre outro lado que é fundamental. O deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas, disse ter recebido com surpresa as informações. Por meio da assessoria, negou com veemência a existência de qualquer empresa offshore em nome dele ou mesmo do pai, o deputado Newton Cardoso. O ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, afirmou ser o controlador da offshore Mateus 5, junto com a mulher dele. O empresário de Brasília mostrou declarações de imposto de renda que comprovam o registro da empresa na Receita Federal. A empresa é legal. O filho de Paulo Scaff, Gabriel Scaff, como você viu, confirmou ter sido proprietário da offshore Sunrise Management. A empresa foi adquirida em 2008 e vendida em 2009. Gabriel também enviou declarações de imposto de renda comprovando que a operação foi legal e está registrada na Receita. O economista Delfim Neto disse por e-mail que as empresas dele não chegaram a desenvolver nenhuma atividade, não tiveram conta corrente nem foram capitalizadas. O objetivo, segundo a mensagem, era prestar consultoria para empresas estrangeiras, mas que o projeto não se concretizou e as companhias tornaram-se inativas em 2010 por falta de pagamento. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que encerrou a reportagem, enviou nota em que nega qualquer irregularidade. Ele afirmou que todas as taxas e comissões sobre a compra do imóvel na Flórida foram pagas e que os impostos anuais são pagos nos prazos estipulados por boletos enviados pelas autoridades americanas. O ex-deputado João Lira, o banqueiro Saul Sabá, o filho do senador Edson Lobão, Luciano Lobão, e Gabriel Lacerda, filho do prefeito de Belo Horizonte, não responderam aos questionamentos da equipe. A família de Sérgio Guerra foi procurada por meio da assessoria de imprensa do PSDB e o partido afirmou que o político morreu há cerca de 2 anos e disse que não irá comentar o caso. Mauro, a gente vê que são muitas informações, não é uma pessoa de um partido, de outro partido, é muita gente. Você trabalhou com muita gente também para poder chegar a essa investigação. A gente fez uma lista enorme. Todo mundo do Poder Executivo, da União, de todos os estados, sejam governadores, vice-governadores, secretários, presidente, ministros, etc. Todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os senadores, empresários, líderes sindicais, muita gente, muita gente entrou nessa lista para que a gente checasse. Porque o que aconteceu? A gente teve acesso a todos esses documentos da Mossack Fonseca. Foi criado, inclusive, o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo desenvolveu um software para que a gente pudesse fazer busca dentro desses documentos. Então a gente jogava um nome ali e o computador procurava se aquele nome batia dentro de algum documento. Então a gente elaborou uma lista de nomes de pessoas importantes, pessoas influentes, de políticos de todas as cores partidárias possíveis e fomos jogando um a um esses nomes nessa base de dados. E aí alguns foram aparecendo como detentores de offshores. Mas não é só isso, Celso. A gente depois foi checar se aquela pessoa era ela mesma, ou se não era um homônimo, por exemplo, alguém que tivesse o mesmo nome. Então, de algum modo, a gente tinha que checar se era ela. Se aparecia um documento, uma foto, um endereço, alguma coisa que batesse que a gente falasse, não, é ela mesma. Se não era, a gente simplesmente não publicou. Tem algumas pessoas que não estão nessa lista que podem ser até que estejam, mas como não tem a confirmação, a gente não publicou. Isso é responsabilidade do profissional do jornalismo, é isso mesmo. Olha, você viu aí que a investigação do caso Panama Papers traz revelações sobre o funcionamento de empresas secretas pelo mundo. Todas elas têm uma coisa em comum, são operadas pelo mesmo escritório, o escritório panamenho Mossack Fonseca, de onde vieram os documentos analisados por jornalistas do planeta. A Mossack é uma gigante silenciosa, especialista em guardar segredos dos clientes, em abrir esse tipo de empresa. Você vai ver os detalhes escondidos por trás desse conglomerado, que sempre tentou ficar fora dos holofotes. Agora não tem mais jeito, vai lá. O Panamá recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. Eles vêm conhecer a arquitetura moderna, o Mar do Caribe e o famoso canal que une os oceanos Atlântico e Pacífico. Mas este pequeno país da América Central também atrai outros estrangeiros. O país é considerado um paraíso fiscal.
Pessoas de fora podem abrir empresas e se beneficiar da política de baixos impostos. Além disso, a legislação protege o sigilo comercial. Isso dificulta investigações e permite que as companhias sejam usadas para esconder dinheiro ilegal. Criado nos anos 80, o escritório de advocacia Mossack Fonseca é especializado justamente em vender esse tipo de empresa. Com o tempo, a Mossack passou a atuar em outros paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens e o arquipélago de Seychelles. Companhias criadas fora do país de origem de seus controladores não são obrigatoriamente ilegais. Multinacionais criam offshores para conectar suas atividades em vários países, mas elas também podem servir para atividades criminosas. Escondidas atrás das leis dos paraísos fiscais, pessoas ligadas à corrupção ou ao tráfico internacional usam essas empresas para lavar dinheiro, fugir de investigações e operar contas bancárias secretas. Os arquivos revelam a posse de companhias secretas por pessoas de mais de 200 países e territórios e mostram que a gigante panamenha ajudou muitos deles a ocultarem suas identidades. A Mossack Fonseca é uma das 5 maiores vendedoras de offshores do mundo. Tem mais de 500 funcionários e 40 escritórios em vários países. Um deles fica nesse prédio aqui na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Este endereço, no dia 27 de janeiro, foi alvo da Polícia Federal durante investigações da Operação Lava Jato. Após a batida policial, o escritório da Avenida Paulista foi fechado. Os funcionários no Brasil foram presos, acusados de criar empresas para doleiros lavarem dinheiro de propina no exterior. O escândalo no Brasil levou Ramon Fonseca, um dos fundadores do escritório, a renunciar ao cargo de ministro conselheiro da presidência do Panamá. Não foi a primeira vez, porém, que a Mossack Fonseca teve problemas com as autoridades. Essa troca de e-mails de 2014 mostra que funcionários limparam os registros dos computadores no escritório da Mossack Fonseca em Nevada, nos Estados Unidos. A preocupação surgiu por causa de nossos vizinhos argentinos. Um empresário amigo do ex-presidente Néstor Kirchner era investigado por usar 123 empresas abertas em Nevada para fraudes em contratos com o governo. Jürgen Mossack, o outro fundador da gigante panamenha, negou sob juramento que a sede tivesse qualquer relação com o escritório de Nevada. Os documentos do Panama Papers mostram que ele jurou em falso na declaração à Justiça americana. Em resposta a questionamentos do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, a Mossack Fonseca respondeu que opera de forma irrepreensível e nunca foi acusada ou condenada por qualquer crime. A empresa também tenta se isentar de responsabilidade, dizendo que apenas fornece offshores e não pode ser culpada se elas são usadas para cometer crimes pelos clientes. Não é bem assim. Na Mossack, quem se dispõe a pagar pode até contratar diretores e acionistas de fachada. São laranjas. Ou montar várias empresas para que uma seja registrada como proprietária das outras, dificultando a identificação do verdadeiro dono. Em alguns casos, documentos foram forjados com datas anteriores às reais para burlar a justiça. A empresa ainda afirma que investiga os clientes para não se associar a suspeitos de qualquer irregularidade. Mas os levantamentos do Panama Papers revelam que ela abriu ao menos 33 empresas para pessoas acusadas por autoridades americanas de ligação com terrorismo, tráfico de drogas ou de apoiar regimes totalitários como o da Coreia do Norte. Além do Mauro, meu amigo querido que está comigo aqui nos estúdios, do Mauro Talhaferri, que participou e participa dessa investigação, porque esse trabalho não acabou. Eu quero mandar um abraço especial também aqui para a equipe da Rede TV, além do pessoal do UOL e do Estadão, que são 3 empresas envolvidas nessa investigação aqui no Brasil. Além disso, aqui na Rede TV temos o Diego Vega, temos a Fernanda Manzer, a Jucimara Azaura e especialmente eu quero mandar um abraço grande ao Franz Vassek, nosso superintendente de jornalismo e esporte, que é um apaixonado pela informação de qualidade, pelo jornalismo investigativo, foi correspondente, ele trabalhou ativamente nisso, não é, Mauro? Franz estava no campo até pouquíssimo tempo atrás, era repórter como nós somos, como eu sou, como você também já foi repórter, então é bom ter o respaldo de alguém que sabe como é que é a coisa lá fora. O que vem agora pela frente, só pra gente encerrar? Olha, tem
Da mesma forma como a gente checou listas com políticos e com empresários, etc, etc, a gente checou todo mundo. Então, assim, todas as pessoas que têm alguma relevância para o noticiário foram checadas. Então, o que eu posso dizer, eu não posso dizer muita coisa, que vem muita coisa por aí. Mauro Tagliaferri, parabéns pelo trabalho, meu amigo. Sou seu fã, já falei isso várias vezes e aumenta isso. Verdadeira. Isso aumenta. Obrigado, parabéns. Olha, eu obrigado. quero fazer um convite especial a você. A gente mostrou um pouquinho do que já foi feito, do que está sendo mostrado, porque isso aos poucos. Hoje à noite tem mais informações sobre esse processo de investigação. A partir das 10 para as 10 da noite no Rede TV News. Você não pode perder, você é nosso convidado a acompanhar. São informações importantes para todo o Brasil. Rápido intervalo, a gente já volta com o melhor para você. Até já.